Estatisticamente falando, garantir uma única cadeira no curso noturno de letras exige vencer a apenas um concorrente. É praticamente um duelo amigável, né? Exato, é quase simbólico. Mas, se o alvo for o curso de enfermagem lá no Crato, o cenário muda drasticamente. O candidato acaba de entrar numa arena com mais de 40 pessoas brigando física e mentalmente pela mesma vaga. Uma loucura. E olha, para fazer esse mergulho profundo de hoje com precisão cirúrgica, o nosso escopo se restringe exclusivamente ao documento oficial divulgado pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Isso, a gente vai focar 100% nos dados da instituição. Perfeito, vamos destrinchar a relação candidato-vaga para os vestibulares de 2026/1 e 2026/2, e lembrando, qualquer análise feita aqui tem como base apenas esses números frios, sabe? E as diretrizes dessa publicação, sem achismos externos. Para quem acompanha muito esses bastidores de preparação para o vestibular, a liberação dessa lista oficial é muito parecida com o dia de draft nos esportes profissionais. Com certeza. Aquele momento de tensão, né? Pois é. É o momento exato em que todos os competidores olham para as estatísticas lá no telão para entender o tamanho real do desafio. Acabou a fase do romance de escolher uma carreira só por afinidade. Sim, agora a conversa é outra. Agora é hora de ajustar as táticas de jogo, né? Mapear onde a defesa está impenetrável e onde existe, de repente, uma avenida aberta para passar. Essa transição da idealização para a tática é o que define, no fim das contas, quem realmente tem chances de aprovação. Porque o documento da URCA não é só uma lista de cursos. Ele funciona como um mapa comportamental. Um mapa comportamental como assim? Ele mostra exatamente para onde a ansiedade e a experiência de milhares de estudantes estão apontando. A gente vê as tendências da sociedade ali nos números. Faz todo sentido. E para entender essa movimentação, o primeiro passo lógico é a gente olhar para o tabuleiro desse jogo. Tipo, como a universidade dividiu esse campo de batalha no tempo e no espaço? Porque as regras geográficas desse edital da UESCA são bem peculiares. Sim, no mínimo peculiares, exatamente. A engenharia por trás desse edital, ela cria duas realidades completamente distintas. Para quem vai tentar o ingresso no primeiro semestre, o ciclo 2026/1, as vagas estão pulverizadas. Tem várias opções de local, né? Isso. A gente tem 4 frentes operando ao mesmo tempo. Os campos de Campos Sales, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha. É uma distribuição que tenta abranger a região do Cariri de uma forma bem mais horizontal. Uma dispersão clássica de universidade regional. Mas aí vem a grande virada do documento. Para o segundo semestre, que é o ciclo 2026/2, essa dispersão simplesmente desaparece. é impressionante. As oportunidades se concentram de forma absolutamente exclusiva num único local, que é o campus de Iguatu. Todas as vagas de ingresso para a segunda metade do ano estão ancoradas lá. Tudo sobre as regras do mesmo edital unificado. Sabe, concentrar o segundo semestre inteirinho em Iguatu funciona quase como aquela rotação de culturas na agricultura regional. Sabe? Boa analogia. Em vez de esgotar os recursos dividindo a atenção por todos os campos o ano inteiro, a universidade parece irrigar a economia de Iguatu de forma super concentrada por 6 meses. Existe um impacto prático muito forte nisso, não existe? Nossa, e como? O mecanismo por trás dessa decisão gera um microssistema econômico fascinante, na verdade. Porque quando um edital oficial canaliza milhares de candidatos... E os aprovados depois, claro. Exato, os aprovados depois. Quando canaliza todo mundo para uma única cidade num semestre específico, o impacto transcende em muito a sala de aula. O setor imobiliário de Iguatu, por exemplo, focado ali em aluguel para estudante, sofre um aquecimento programado. Já sabem que vai bombar naquela época. Exatamente. O setor de serviços, transporte, alimentação... Tudo se ajusta a essa injeção de novos moradores temporários e permanentes. Logística e academicamente, a universidade acaba consolidando um polo de atração magnética. E um polo que não precisa competir com um Juazeiro ou Crato, né? Pelo menos não na metade do ano. Nem um pouco. Eles têm o palco só para eles. Mas, olhando do ponto de vista do estudante, isso também cria uma barreira geográfica meio invisível. Imagina um candidato que mora pertinho de Missão Velha e só consegue se preparar para o ciclo 2026/2.
Ele vai ter que se mudar. Ele é forçado a incluir um custo de mudança para Iguatu no planejamento de vida dele, ou então adiar o sonho. A geografia aqui acaba atuando como o primeiro grande filtro do vestibular antes mesmo do cara ler a primeira questão da prova. É um filtro pesado, o que já nos obriga a olhar para o segundo filtro, que é muito mais agressivo na verdade. A concorrência, imagino. Isso. A densidade de candidatos por metro quadrado. Quando a gente cruza essa bússola geográfica com os cursos mais desejados, a gente entra no que os números revelam ser o verdadeiro olho do furacão. E aqui, a intensidade da disputa ganha contornos de sobrevivência. O contraste entre um número de vagas e o volume de inscritos em alguns cursos específicos é paralisante. Eu fiquei chocado. A gente está falando dos gigantes do edital, concentrados justamente em Crato e Iguatu, que são enfermagem e direito. O comportamento da massa de inscritos nesses polos segue um padrão histórico que a gente já conhece bem. Mas os dados de 2026 elevam o sarrafo para um nível absurdo. Vamos analisar a mecânica dessas cotas para entender a pressão. Eu estava lendo a tabela oficial de Crato, e os números do bacharelado em enfermagem nos turnos manhã e tarde, olha, parecem até erro de digitação. São irreais, né? Muito. Na cota categorizada como EP, que o edital define como a reserva de vagas exclusiva para estudantes que vêm de escola pública, foram registrados 204 inscritos. O detalhe. Tudo isso para 5 vagas? Tudo isso para apenas 5 vagas. Mais de 40 candidatos disputando uma única cadeira. A probabilidade matemática de um candidato mediano conseguir essa aprovação flerta com 0. É praticamente impossível se você não for excepcional naquele dia. E direito à noite, no mesmo campus do Crato, mantém esse tom implacável. Na cota LC, e para o pessoal que acompanha a gente e não está habituado com o jargão do documento oficial, LC é a sigla que engloba as cotas destinadas a candidatos pretos, pardos e indígenas. E nessa cota são 162 inscritos disputando 12 vagas. É muita gente. Muita gente. E o padrão se replica igualzinho quando a operação muda para Iguatu no ciclo 26/2. Com certeza. Os dados de Iguatu confirmam que a demanda meio que viaja com o edital. Direito à noite, também na cota LC, atraiu 184 inscritos para as mesmas 12 vagas. Meu Deus! E enfermagem em Iguatu, lá pela cota de escola pública, puxou 95 inscritos para 6 vagas. Tem também uma busca massiva por educação física em ambos os campi, com dezenas de concorrentes por vaga nas cotas públicas. O mecanismo que impulsiona isso é puramente a percepção de segurança. Percepção de segurança. Explica melhor isso. Bom, num cenário econômico volátil como o nosso, carreiras ligadas à saúde e ao sistema jurídico operam como portos seguros no imaginário coletivo. Ah, claro, a velha história do emprego garantido. Isso mesmo. Um diploma de enfermagem ou de direito é visto como um passaporte muito mais garantido para estabilidade financeira e prestígio social. E não importa as flutuações do mercado de trabalho, a galera confia nisso. A consequência direta dessa busca por segurança é esse funil estreitíssimo documentado pela URCA. Tentando traduzir esse funil para algo mais palpável para quem está ouvindo a gente. Tentar essa vaga para enfermagem no Crato, pela costa de escola pública, é tipo tentar comprar ingresso para a primeira fila de um festival de música internacional no minuto que as vendas abrem. Excelente comparação. Você clica e já acabou. É o funil de seleção de astronautas. O candidato não pode só ser bom ou dominar o básico. A margem de erro permitida pela concorrência simplesmente não existe. Um tropeço bobo numa questão de biologia que a maioria acerta e, puf, a vaga evapora. Evapora na hora. A mecânica de uma prova com concorrência de 40-1 exige uma mudança completa de paradigma. A paixão pela profissão perde um pouco a relevância diante da necessidade de uma eficiência quase mecânica na hora de preencher o gabarito. É virar uma máquina de fazer prova. Exato. Conhecer profundamente o estilo das questões da banca da URCA, mapear as pegadinhas que caem sempre e focar a energia nas disciplinas que têm maior peso multiplicador para o curso escolhido. É isso que constrói a aprovação.
A preparação deixa de ser sobre ler livro didático de forma passiva, tipo grifando o texto, e passar a ser sobre inteligência tática, né? Sem dúvida. E se a inteligência tática é a única saída para sobreviver a esses números, a ferramenta certa faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. O nível do jogo subiu e o arsenal precisa acompanhar. A análise fria das provas anteriores é, de fato, a única maneira de decodificar o padrão de cobrança de qualquer instituição. Você tem que treinar com o que já caiu. Com certeza. Mais saindo desse cenário de pressão arterial elevada aí nos cursos de saúde e direito, o documento da URCA traz uma dualidade muito marcante. Quando a gente desvia o olhar para outras seções da tabela, a gente encontra o que parecem ser verdadeiros oásis de oportunidades. O contraste é tão agudo que chega a ser desorientador. Esses oásis, como você falou, estão geograficamente localizados em campi com vocações muito específicas. Notadamente, Juazeiro do Norte, Campos Sales e Missão Velha. A anatomia da concorrência nesses locais obedece a uma lógica totalmente inversa ao do Crato e Iguatu. O documento oficial mostra que Juazeiro do Norte atua meio que como um polo de ciências exatas e tecnologia. Cursos como engenharia de produção, mecânica, física e matemática apresentam uma concorrência que a gente pode classificar como estruturada e moderada. Não é um deserto, mas é tranquilo. Exato. Os candidatos estão lá, a disputa existe, mas não tem aquele sufocamento de dezenas de inscritos por vaga. É possível respirar. A verdadeira anomalia estatística, contudo, reside nos campi de Campos Sales e Missão Velha. O foco ali recai pesadamente sobre as licenciaturas. Os cursos que formam professores. Isso, cursos estruturados exclusivamente para formar os futuros professores do país. Áreas como letras, ciências biológicas e matemática. Os números registrados nessas áreas chamam a atenção por um motivo bem sombrio. É o esvaziamento quase total. Olha, eu confesso que precisei ler a tabela 2 vezes. O curso de letras noturno em Missão Velha, disputado pela cota LC, registrou exatamente 1 inscrito para 12 vagas disponíveis. É de cair o queixo. Um único candidato. Em ciências biológicas, a cota ANPI, que o documento detalha como parte das vagas afirmativas e de inclusão, teve também apenas 1 candidato para 6 vagas. E em Campos Sales, o curso de matemática na modalidade de ampla concorrência apresenta 1 inscrito para 6 vagas. É bizarro. A implicação por trás dessa simetria, ela é muito profunda. A lei de oferta e demanda, quando a gente aplica ao acesso universitário, funciona como um termômetro muito preciso dos valores de uma sociedade. O desinteresse estrutural pelas carreiras de base, justamente aquelas que sustentam o sistema educacional inteiro, está documentado ali nas planilhas oficiais. Mas espera, será que os dados oficiais da URCA realmente provam um abandono total da profissão docente? Será que a gente não está lendo um dado institucional de forma meio isolada? Como assim? Sei lá, os alunos de hoje não poderiam estar só migrando em massa para faculdades particulares de ensino à distância, o famoso EAD, que, querendo ou não, oferecem licenciaturas de uma forma mais rápida, barata e flexível. Esse é um ponto muito válido, exato. No entanto, o que os dados da URCA provam de forma incontestável é a perda do prestígio da carreira de base no ensino superior público e tradicional. Porque a universidade pública, gratuita, com aulas presenciais, fomento à pesquisa e extensão, ela costumava ser o ápice do desejo acadêmico. Todo mundo queria passar na federal ou na estadual. Todo mundo. Quando um jovem escolhe enfrentar uma concorrência de 40-1 para ser enfermeiro numa universidade estadual, mas não tem sequer 2 candidatos disputando 12 vagas para ser professor de português na mesma instituição, o documento oficial está decretando que a sociedade parou de enxergar a docência tradicional como um caminho viável de ascensão ou de reconhecimento. É a consolidação de uma crise de longo prazo, né? Enquanto a multidão se digladia por carreiras de status imediato,
As fundações do nosso sistema correm o risco de desabar por pura falta de interesse das novas gerações. E quer saber o mais irônico? O quê? Independentemente da motivação filosófica ou financeira por trás da escolha do curso, seja a guerra campal pela enfermagem ou a entrada quase solitária ali em matemática, todos os candidatos esbarram no mesmo gargalo definitivo: O calendário. o calendário operacional. Quando a margem de erro é quase zero lá na concorrência, o candidato não luta só contra os outros na hora da prova. A luta contra o relógio começa semanas antes. Um pequeno deslize logístico destrói meses ou anos de estudo focado. Vamos mapear os marcos temporais estabelecidos pela URCA para o vestibular 2026/2, porque, olha, as datas oficiais são impiedosas. O calendário atua como o primeiro grande filtro passivo, né? O processo burocrático de isenção de taxas, ele já ocorreu lá entre fevereiro e março. As inscrições em si representam o limite real da preparação e elas fecham dia 9 de abril de 2026. 9 de abril. Tem que anotar isso na testa. E a tolerância para o pagamento da taxa se encerra no dia seguinte, 10 de abril. Passar dessa linha significa que você está fora do jogo. Não adianta saber a matéria. E logo depois vem a etapa que, analisando friamente, parece gerar a maior carga de estresse desnecessário em todo o processo: a divulgação dos locais de prova. O edital marca essa liberação a partir do dia 28 de abril de 2026. E a aplicação dos exames acontece logo em seguida, nos dias 2 e 3 de maio. É um espaço de manobra extremamente restrito. São apenas 4 dias. Essa janela minúscula entre você descobrir o endereço exato do prédio onde a prova vai ser aplicada e o momento de sentar na cadeira. Cara, é assustadora. Imagina a situação de um candidato que vem de outra cidade, lá do interior do Ceará ou até de um estado vizinho. Como que estrutura a logística de viagem, compra passagem, garante hospedagem, sem nem saber se a prova vai ser no centro da cidade ou num bairro periférico super difícil de chegar? O mecanismo por trás dessa janela de só 4 dias costuma estar atrelado à segurança do certame, sabe? E também ao fechamento logístico que só pode ocorrer depois da compensação de todos os pagamentos e do processamento de dados. A instituição precisa alocar milhares de pessoas em dezenas de escolas parceiras. Não é fácil. Eu imagino que a logística por trás seja um pesadelo, mas o custo disso para o aluno é gigante? O efeito colateral sobre um indivíduo é severo, com certeza. A teoria da carga cognitiva explica bem isso. Quando o cérebro é forçado a lidar com alto estresse logístico, tipo o medo de não conseguir chegar a tempo, de não achar o prédio ou de ter que lidar com transporte de última hora, a capacidade de acessar memórias complexas e processar informações simplesmente diminui. E o cara já chega exausto. O candidato senta para fazer a prova com a bateria mental já pela metade. É cruel. É como um atleta olímpico descobrir a altitude do estádio e a condição do gramado apenas 4 dias antes da final. O plano A e o plano B precisam estar desenhados com muita antecedência na cabeça da pessoa. Esse desgaste pré-prova pode custar exatamente aqueles pontos que separam o aprovado do primeiro da lista de espera. Verdade. E a velocidade do processo continua super acelerada depois que entrega a folha de respostas. No próprio dia 3 de maio, domingão, os gabaritos preliminares já são liberados, iniciando logo a fase de recursos. Não tem nem tempo de respirar. E quando sai o resultado de quem realmente passou? O desfecho definitivo de todo esse ciclo de ansiedade, de cálculo matemático, ele está agendado para o dia 2 de julho de 2026. É o momento em que a lista final consolida quem sobreviveu à matemática da URCA. Bom, recapitulando o nosso mapa de hoje. A gente dissecou os dados oficiais da URCA para os processos seletivos de 2026. Atravessamos a complexidade de um edital que, de um lado, fragmenta o primeiro semestre em 4 campi: Crato, Campos Sales, Missão Velha e Juazeiro do Norte. Apenas para concentrar todo o peso do segundo semestre lá em Iguatu, com todas as consequências econômicas e logísticas que a gente debateu. Exato. E o mais importante, expusemos a disparidade bizarra das concorrências.
Mapeamos aquelas trincheiras superlotadas de direito e saúde, onde uma única vaga atrai dezenas de postulantes, e contrastamos isso com as planilhas quase vazias das licenciaturas, onde a oferta de vagas nas áreas de base excede em muito a demanda. São dois mundos operando dentro do mesmo vestibular. A gente começou esse mergulho comparando o lançamento dessa lista de concorrência ao dia de draft nos esportes. É o momento em que se escolhem os talentos para o futuro imediato. Mas as escolhas feitas aqui reverberam por décadas. O documento da URCA mostra uma corrida implacável de mentes brilhantes disputando a fórceps o direito de curar e de legislar. Enquanto a base esvazia. Isso. Ao mesmo tempo, as salas de aula que foram projetadas para formar os nossos futuros professores de física, história, matemática, essas salas estão sob o risco iminente de operarem no vazio. O que deixa uma pergunta fundamental pairando no ar para todo mundo que está acompanhando a gente refletir. Uma pergunta indigesta, aliás. Muito. Se a sociedade, apoiada por esses dados oficiais, decidiu não ocupar as cadeiras de quem ensina, quem é que vai capacitar os enfermeiros e advogados daqui a 20 anos na região do Cariri? O vestibular não mede apenas o conhecimento do candidato. Ele é um diagnóstico preciso do futuro de uma região inteira. Fica